Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar sequência aí à nossa segunda parte dos crimes falimentares que iniciamos aí na última aula. Então, turma, dando sequência aí à nossa segunda parte dos crimes falimentares, nós temos aí, né, o nosso PDF, todo mundo com ele aberto aí já de uma vez, para a gente ir seguindo aí os tipos penais. E aí, dando continuidade às nossas curiosidades da falência e da recuperação de empresa, eu coloquei para vocês, né, uma consequência dessa crise do coronavírus, né, que já vem atingindo muito pesadamente as companhias aéreas, né? Então nós já temos aí, ó, a Avianca, que opera também aqui no Brasil, é a segunda maior companhia aérea que opera aqui na América Latina, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, tá, turma? Ou seja, em razão dessa pandemia, né, as companhias aéreas, né, tiveram uma redução drástica, né, nos voos, né, no transporte de pessoas, então elas vêm sofrendo pesadamente, né? Os governos aí dos países, né, estudam medidas de socorro financeiro, né, para essas companhias aéreas, né? Nós temos visto isso aí. Então a Avianca já é uma das vítimas aí, né, do coronavírus, ingressando aí com pedido de falência lá nos Estados Unidos, já que se trata de uma companhia de capital aberto, né, listada lá nos Estados Unidos, tá? Então é isso aí, pessoal. E aí a pergunta que fica é: será que outras companhias vão para o mesmo caminho, né? Será que nossas conhecidas aqui, Gol, né, Latam, será que elas vão para o mesmo caminho? Né, estamos aí vivenciando tempos difíceis, né, e muito incertos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então, dando continuidade aos crimes falimentares, nós terminamos de analisar na última aula o tipo penal do artigo 172. Hoje a gente começa aqui no 173, tá? Quem não assistiu à última aula, é importante assistir, né? Os crimes falimentares, eles por vezes vão ser identificados, né, em procedimentos de falência, de recuperação, tanto judicial quanto extrajudicial. Lembrar que a gente tem que linkar os crimes falimentares com os atos ineficazes lá dos artigos 129 e 130, que a gente já estudou, né? Principalmente ali os atos ineficazes subjetivamente, do artigo 130, que é quando o empresário, né, ele pratica atos fraudulentos, né? Então, nós vamos ter responsabilidade tanto na esfera civil quanto na esfera penal, que são aqui os crimes falimentares, ou também chamados de crimes falenciais, tá? Beleza, pessoal? Então, dando sequência, o tipo penal do artigo 173 é o desvio, ocultação ou apropriação de bens. Então, artigo 173, todo mundo acompanhando aí, vamos analisar o seu caput. Ele vai dizer assim, ó: apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, o que é isso aqui, turma? É um tipo penal bem simples, né? O sujeito ativo aqui não vai ser apenas o empresário, né? Pode também envolver aqui a figura do administrador, né, judicial, pode envolver o juiz, tá? Outros atores aí do procedimento falimentar,
que vão se apropriar de bens que são pertencentes à massa, beleza? Inclusive simulando a aquisição desses bens, né, por uma interposta pessoa, né, por um laranja, né, que a gente chama aí de interposta pessoa, seria o laranja, né, aquela pessoa ali que vai fingir estar adquirindo um bem quando na verdade, né, nós estamos aí diante de uma operação de simulação, né, que a gente até já viu lá nos atos ineficazes subjetivamente, né? A simulação, o chamado negócio simulado, pode envolver essa apropriação, né, de bens que são da massa, né, por uma interposta pessoa, né? Ou seja, o próprio empresário querendo desviar bens da massa, né, ocultar bens da massa, ele simula a venda desse bem, esse terceiro que é o laranja vai fingir estar adquirindo esse bem, né? Quando na verdade se trata de um negócio simulado, né? Então se insere aqui no tipo penal do 173, tá? Em relação a esse terceiro que vai servir como interposta pessoa, adquirindo, né, o bem e, portanto, esse bem sendo desviado, né? Sendo aí ocultado da massa, beleza? Essa que é a ideia desse primeiro tipo penal aí de desvio, ocultação ou apropriação de bens. A mesma ideia se aplica aqui, né, ao devedor que está em recuperação judicial, né? Nós temos que lembrar aqui que quando o devedor está em recuperação judicial, né, ele pode alienar os bens, né, que ele possui, desde que previsto isso no plano de recuperação judicial, né, já aprovado pelos credores, né? E aí aqueles bens de capital, né, que são bens essenciais ao desenvolvimento da atividade, esses a gente tem uma regra bem estrita de alienação, né? Por quê? Porque a venda desses bens pelo empresário pode prejudicar o desenvolvimento da atividade. Então, tem que tomar muito cuidado, são os chamados bens de capital, né? O que é bens de capital? É o maquinário que o empresário usa ali, né? Essencial para a atividade, né? Numa indústria de siderurgia vai ser o forno siderúrgico, né? Beleza? Enfim, é isso aí, beleza? Então tem que tomar muito cuidado porque se um bem de capital, né, de um empresário em recuperação judicial é alienado de forma leviana, sem isso estar previsto no plano, né, sem isso ter sido autorizado pelos credores, então a gente tem aqui o tipo penal do 173, tá? Podendo ser configurado, beleza, pessoal? Essa que é a ideia aí do tipo penal do 173. No 174 nós vamos ter, todo mundo lendo aí, ó, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Então, artigo 174, caput. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé o adquira, receba ou use, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aqui, turma, esse tipo penal tem uma curiosidade aqui, não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, né, o Eike Batista, né, o empresário, né, ali, presidente ali do grupo X, né, a OGX, LLX, MMX, ele entrou num procedimento de falência de uma das empresas, também de recuperação judicial, né, várias empresas, né, entraram em recuperação judicial, né, a MMX, por exemplo, faliu, né, a OGX ingressou em recuperação judicial, está lá batalhando, né, a OSX também, enfim. Em um desses procedimentos, nós tivemos um caso notório que foi do juiz da vara, né, de falência e recuperação lá no Rio de Janeiro. Ele se apropriou dos bens, né? Ele usou ilegalmente os bens, ele ficou andando no carrão lá do Eike, que agora
acho que, salvo engano, era um Porsche, né? Ele foi flagrado nas ruas do Rio de Janeiro usando os bens da massa, né? Passeando lá no Porsche do Eike Batista, né? Que até então era do Eike Batista, mas com a situação falencial aí passou para a massa falida, né? Então ele foi identificado usando os bens, né? Acho que, salvo engano, ele foi flagrado usando o carro e também a lancha, uma lancha que ele possuía, né? Enfim, é esse o tipo penal do 174, né? Os atores ali do procedimento falimentar vão usar ilegalmente os bens. A gente tem que lembrar aqui daquela regrinha lá do artigo 103 da lei, né? Que vai falar que quando o empresário ele tem a sua falência decretada, né, além de ficar inabilitado, que é a regra do 102, ele perde a disposição dos seus bens, né, que passam a pertencer à massa falida. Né? E aí é esse que é o ponto, né? O empresário inabilitado, né, o empresário falido, ele não pode mais usar os bens, né? Ele não pode continuar utilizando os veículos da empresa, por exemplo, né? Se ele o faz, ele está fazendo isso de forma ilegal, ele vai incorrer no tipo penal do artigo 174. Né? E aqui não só o empresário que usa, né, os bens da massa após, né, a falência, após a decretação da falência, mas também o administrador judicial, o juiz, beleza? Igual nesse caso aí, que ficou notadamente conhecido, né, do Eike Batista. Quem tiver curiosidade, depois joga no Google aí, né? Juiz usando o carro, né, de Eike Batista, vocês vão ver lá a figura, né? Um caso bem hilário, né? Para não dizer outra coisa. Então, é essa que é a ideia, tá, pessoal? Né? Depois que ocorre a decretação da falência, os bens se tornam disponíveis. Né? Então, o empresário não pode mais usar esses bens, né? Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Essa que é a ideia do 174, beleza? Também vai envolver situações de aquisição, né, ilícita desses bens, beleza? Por meio aí, né, por exemplo, trespasse irregular, beleza? Que a gente já estudou, né? Quando o empresário vende, né, um estabelecimento empresarial, né, depois da decretação da falência, né? Enfim, isso seria um trespasse irregular, né? Seria um ato ilícito, beleza? Estaríamos aqui dentro do 174. Na sequência, o 175 vai falar da habilitação ilegal de crédito. Então, bem tranquilo, né? Nós já sabemos. A habilitação de crédito é aquele procedimento regulado lá a partir do artigo 7º da lei, beleza? Onde nós vamos ter o prazo de habilitação de 15 dias, né? Que é fixado pelo juiz, começa a contar, né, após a publicação do edital contendo a relação de credores que foi apresentada pelo empresário. Então, nesse período, o credor, né, ou suposto credor vai apresentar, né, documentos falsos visando uma habilitação de crédito, tá? Então é essa que é a ideia, né? O 175 vai falar assim, ó: apresentar em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, muito simples, né? Apresentar relação de créditos. Isso aqui, esse tipo penal vai se aplicar especificamente em relação a essa figura, né,
de apresentar a relação de créditos ao empresário, que é quem apresenta a relação de credores, né? Que a gente já viu aí, já estudou, né? Na sentença, o juiz ordena, né, que o empresário apresente a relação dos seus credores, né, a relação dos créditos em 5 dias, né, vamos lembrar lá. Depois que ele apresenta, o juiz pega a relação, ordena a publicação dela por edital, da publicação por edital começa a contar os 15 dias de habilitação. Então esse tipo aqui, nessa figura específica, vai se aplicar ao empresário e também ao administrador. Porque o administrador judicial, vão lembrar, né? Ele tem aquele prazo de 45 dias em que ele tem que elaborar a relação de credores dele, administrador, né? Que nada mais é que o quadro geral de credores, beleza? Então, muita atenção aí que nessa figura específica do 175 a gente pode ter tanto o empresário quanto o administrador judicial praticando esse tipo penal, beleza? A habilitação de crédito na sequência, aí nós vamos estar diante aqui de credores, né? De supostos credores que vão ali juntar título falso, né? Simulado, né? Como diz aqui, beleza? E aí a linha aqui é bem tênue, né? Porque a gente tem esse tipo penal da habilitação ilegal de crédito e a gente tem aquele outro também de indução a erro, né? Que a gente viu na última aula, né? O indução a erro é quando o sujeito fornece informações falsas para o juízo falimentar ou de recuperação, né? E aí vai induzir o juiz, vai induzir o administrador judicial a erro, né? Então a gente tem aqui uma linha bem tênue entre esses dois tipos penais, né, que vai depender ali do Ministério Público, né, e do juiz da vara criminal onde for tramitar esse procedimento penal, avaliar, né, qual desses tipos penais vai se aplicar nessa ideia de habilitação ilegal, tá? Beleza? É essa aqui que a gente tem que ter cuidado, né? Uma questão aí bem de hermenêutica e tal. Beleza, turma? Tranquilo? Então esse é o 175. Pena aí de 2 a 4 anos e multa, tá? Lembrar que a maior pena aqui, turma, nos crimes falimentares, é lá do crime de fraude contra credores, tá? Do artigo 168, que vai até 6 anos, né? É a maior pena. O resto fica aqui ali até 4 anos, né? Às vezes tem algumas aí que vai até 5 anos, tá? Mas a maior pena é a do crime de fraude contra credor, do artigo 168, que é de 3 a 6 anos e multa, tá? Aí no 176, pessoal, nós vamos chegar aqui no exercício ilegal de atividade. Então o que a gente tem aqui? Vamos ler o caput do 176, todo mundo analisando ele aí, ó. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos desta lei. Então, já conhecemos essa regra, né? Lá do artigo 102 da Lei de Falência, né? Ou seja, o empresário, a partir da decretação da falência, ele se torna inabilitado, né? O que significa isso? Até que ocorra a extinção das suas obrigações, que a gente já estudou, aquela regrinha lá do artigo 158 da lei, até que ocorra a extinção das obrigações, esse empresário ele está inabilitado, né? É o impedimento legal para o exercício da atividade, né? Ele não pode exercer atividade como empresário, tá? Aí tem aquela velha pergunta, né? Ah, professor, mas ele não pode exercer atividade como empresário, mas eu conheço um cara que ele faliu, na semana seguinte ele já tinha aberto uma loja em outro lugar, ele já estava desenvolvendo atividade em outro lugar. Então vejam, turma, não pode confundir, tá? A falência, ela se dirige ao empresário, né? Então muitas vezes o sujeito,
ele é reconhecido ali como empresário, mas na verdade ele é sócio de uma sociedade empresária, né? Então a falência que vai ser decretada é da sociedade, não é do sócio, tá? Então quando a falência é da pessoa jurídica, não necessariamente isso vai envolver o sócio, né? Nós já vimos isso aqui, eu já expliquei para vocês. A falência do sócio ocorre quando? Né? Ela ocorre quando se trata de uma sociedade em que os sócios possuem responsabilidade ilimitada, né? Que vão ser a sociedade em nome coletivo, né? A sociedade em comum, beleza? Do artigo 986 do Código Civil, a nome coletivo, né? Do artigo 1039 do Código Civil, a comandita simples, a comandita por ações. Essas são as sociedades que têm sócio de responsabilidade ilimitada, que uma vez decretada a falência da sociedade, os efeitos vão se estender também para esses sócios, já que o patrimônio deles garante o cumprimento das obrigações da sociedade. Já uma sociedade limitada não tem isso, ou uma SA, tá? Não vai ter isso, né? Que é a grande maioria das sociedades empresárias que a gente conhece aí, né? Ou seja, 99% das sociedades registradas na junta ou é LTDA ou é SA. Decretou falência, a falência é da pessoa jurídica, tá, pessoal? Não é do sócio. Então o sócio, ele tá livre para ir lá e abrir outro negócio se ele quiser, beleza? Ele vai lá e se associa a outra pessoa e abre outro negócio, beleza? Isso não tem problema nenhum. A responsabilidade dele, vamos lembrar, é limitada, né? Então, ele responde só por aquilo que ele investiu na sociedade, que foi necessário para formar o capital dessa sociedade, o seu patrimônio, né, inicial, e aí a sociedade é que vai cumprir com essas dívidas perante os credores, não é o sócio, tá? Muita atenção para isso. A responsabilidade pode recair para o sócio naquelas hipóteses que a gente já conhece do artigo 50, né? De desconsideração da personalidade jurídica. Caso contrário, é da sociedade, beleza? Desconsideração, vão lembrar, é se tiver ocorrido fraude, né? Confusão patrimonial, beleza? Então, se não é esse o caso, a responsabilidade é da sociedade. Então, decretou a falência da sociedade, o sócio, ele pode ir lá e abrir outro negócio, tá? Ele pode abrir outro negócio, ele pode ser sócio de outro negócio, não tem problema nenhum, beleza? Tranquilo isso aqui? Então, muita atenção para isso. No nosso caso aqui, do exercício legal de atividade, então nós vamos estar falando de quem aqui? Né? Então, nós vamos estar falando aqui do empresário individual, né? Empresário individual, vamos lembrar, ele é pessoa física, é a pessoa natural que exerce a atividade econômica em seu nome próprio, assumindo todos os riscos da atividade, né? Esse é o empresário individual. Então, quando o juiz decreta a falência do empresário individual, a pessoa física não pode ser empresário, né? A pessoa física, a pessoa natural vai estar inabilitada para o exercício da atividade empresarial, beleza? É esse que é o ponto, pessoal. Então, muita atenção para isso, tá? Beleza? Muita atenção para isso. O exercício legal de atividade aqui do 176, ele se destina ao empresário individual, que está inabilitado e aí ele mesmo assim continua exercendo atividade empresária. Ou aqueles sócios de sociedades com responsabilidade ilimitada que vão violar o impedimento legal e vão exercer atividade empresarial, uma atividade econômica, tá? Já que eles ficam sob o efeito da falência, já que a responsabilidade deles é ilimitada, beleza? Então, vai se dirigir a eles também esse tipo penal do 176, tá? Muita atenção aqui.
Beleza, pessoal? Então, esse é o 176. O 177 é a violação de impedimento, mas nós não podemos confundir com o 176. Aqui, esse tipo penal vai se dirigir aos órgãos da falência ali, tá? Vamos analisar aqui, ó, o tipo. Artigo 177 caput. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro quando tenham atuado nos respectivos processos. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Falei para vocês que tanto o juiz, quanto empresário devedor, quanto administrador, quanto membro do Ministério Público pratica crime falimentar, né? A aquisição de bens da massa se aplica a qualquer uma dessas figuras, não é só ao empresário devedor que se utiliza de interposta pessoa, né? Então tá aí, ó, o tipo do 177, ele se dirige especificamente a essas figuras, tá? Ao juiz, ao promotor, ao administrador. Percebam que está aqui também o oficial de justiça, o escrivão, avaliador, perito, beleza? Leiloeiro, né, que é auxiliar do comércio, né, que a gente já viu aí, o indivíduo que vai conduzir o leilão. Então, esse é o 177. É o impedimento, né, que eles passam a ter quando começam a atuar no procedimento falimentar ou de recuperação, né? Eles estão impedidos, né, de adquirir bem da massa, né, de usar bem da massa, né, de especular com esses bens, né, objetivando aí lucro, né, em alguma operação, tá? Então é essa que é a ideia, né? Por exemplo, eu não posso ter, né, vamos supor que, vou dar um exemplo aqui dessa especulação de lucro, né? Eu tenho a OGX, né? A OGX é a empresa que atua no setor de óleo e gás, né, do Grupo X, né? Ela está em recuperação judicial, né? É uma SA de capital aberto na Bolsa de Valores, né, cuja ação vale muito pouquinho, né? É igual a Oi, por exemplo, né? As ações valem muito pouquinho. Então veja, então imagina, né? Justamente porque a empresa está no que a gente chama de turnaround, né? Turnaround ela está passando por um procedimento de reajuste, né? De mudança, né? Então vejam, o juiz que atua nesse procedimento de recuperação judicial da OGX ou da Oi, né, ou da MMX, né, que também é uma SA de capital aberto, mas agora ela teve até a falência decretada, mas enfim, o juiz que está atuando ali ou o administrador judicial estão tendo acesso, né, a informações da empresa, né, que não estão, né, em tempo real divulgadas, né, ao mercado. Então vejam, eles podem se utilizar daquelas informações para especular no mercado de ações, né? Comprando ou vendendo ações da empresa com o objetivo de lucro, se utilizando dessas informações privilegiadas que eles estão tendo acesso porque são órgãos do processo, né? Órgãos do processo de recuperação ou de recuperação judicial, né? Então é esse que é o ponto, né? Isso é um tipo penal, inclusive específico, né? Que é a figura do chamado insider trading, né? O insider trading, que vocês estudaram lá no Empresarial 2, né? Quando vocês estudaram Sociedade Anônima, é quando o sujeito usa, né, de uma informação privilegiada que ele possui em razão do cargo que ele ocupa, né,
para negociar no mercado de ações, comprando ou vendendo ações da empresa, né? Então vamos imaginar a OGX, né, ou a Oi, por exemplo, né, ou a MMX, o exemplo com a MMX é até mais interessante, porque a MMX estava em recuperação e o juiz convolou a recuperação dela em falência. Então, imagine, a MMX está lá em recuperação judicial e aí as ações estão na bolsa, né? O pessoal está especulando com essas ações lá. Tem investidor que acha que ela vai sair da situação de crise, que ela vai se recuperar, né? E aí esses investidores estão comprando ações. Por quê? Porque estão antevendo que vai chegar alguma mineradora grande, concorrente, por exemplo, e vai comprar ela, né? Dando continuidade à atividade, né? Esses investidores estão comprando a ação. Porém, o juiz, nesse procedimento, né, de recuperação judicial, ele já está ciente que o plano de recuperação judicial não está sendo cumprido e que ele mesmo vai decretar a falência, vai decretar a convolução da recuperação em falência. Aí o que ele faz? Bom, a ação está valendo aqui R$2. Daqui 2 semanas já vi que não tem como, vou convolar essa recuperação em falência. Então o que eu vou fazer? Vou adquirir ações. Aí ele vai lá e entra na bolsa enquanto está R$2, né? E compra essas ações, tá? Aí, como ele vai convolar a recuperação em falência, ele vai lá e faz a operação de short, né? O que é o short? É operar vendido, né? É você apostar na queda da ação, né? Na verdade eu falei comprar a ação, mas na verdade ele vai alugar a ação, né? Ele aluga as ações, que é o short, né? Ele aluga as ações nas mãos de alguém que tem as ações e quer vender e quer alugar essas ações, ele vai lá, aluga as ações, vende elas na bolsa. Então veja, ele está vendendo elas por R$2, tá? Porque até então ninguém está sabendo que vai ocorrer a falência, então está custando 2. Ele vai lá e vende essas ações. Aí o que ele faz? Convolou a recuperação em falência, essas ações agora vão valer centavos, né? A empresa faliu, né? Não vai valer nada, praticamente. Aí ele vai lá, recompra, com elas valendo mixaria, devolve as ações para o seu proprietário e embolsa a diferença. Esse é o chamado short, operação de short, né? Que a gente chama no mercado de operar vendido, né? Você aluga as ações, vende, espera o preço cair, caiu, você recompra e devolve para o dono das ações, tá? Isso que é o short. Então ele poderia fazer isso, né? Poderia fazer isso. Isso é especular, percebem? Especular com o objetivo de lucro, né? O juiz não pode fazer isso, muito menos o administrador judicial ou o membro do Ministério Público. Então a gente vai ter a aplicação aqui dessa violação de impedimento do 177 e também vamos ter o crime de insider trading lá da Lei 6385 de 76, que está no artigo 27D, tá, turma? Artigo 27D é o crime de insider trading, né? O Eike Batista foi condenado por insider trading recentemente pela Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro. Foi condenado a 8 anos de prisão por insider trading, né? Ele, como membro de conselhos de administração das empresas do Grupo X, né? Ele tinha acesso a informações privilegiadas e aí ele usava dessas informações antes que elas fossem divulgadas ao mercado para comprar e vender ações das empresas, né? Por interposta pessoa ainda, ele usava uma corretora, né? Na qual ele colocou um dinheiro lá na mão de um sujeito lá nessa corretora,
10 milhões de reais mais ou menos, salvo engano. E aí, quando ele tinha a informação, ele ia lá e fazia a operação, né? Ele informava para o dono da corretora e aí ele fazia essa operação usando essas informações privilegiadas, né? Foi condenado a 8 anos de prisão, tá? Depois vocês pesquisem aí. É o crime de insider trade. Então é essa que é a ideia, beleza? Tranquilo? Podemos ter o contrário. Eu dei o exemplo para vocês do juiz fazendo o short, né? Apostando na queda das ações com base na informação que ele já tinha de que ele ia fazer a convolução em falência. Mas pode ser o contrário, né? O juiz está visualizando ali que o procedimento de recuperação está indo bem, né? Que está indo bem. Ele vai soltar, por exemplo, uma informação de que um percentual alto dos créditos já foi quitado, né? Que é, por exemplo, claro, que já está dando, por exemplo, a situação de extinção de obrigação. Então o que ele faz? Ele vai lá e compra as ações. Ele compra antes que a informação seja divulgada. Na hora que for divulgada a informação de que o empresário em recuperação já conseguiu quitar mais de 50% dos créditos quirografários, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ou seja, está bem avançado, né, o procedimento de recuperação, né, o cumprimento do plano está bem avançado, né, ele vai lá e aí na hora que divulgar essa informação, o preço das ações vão disparar, ele vai lá e vende as ações, né, lucrou, beleza? Não pode. Isso é crime, tá? É essa que é a ideia, turma. No tipo penal do 178, nós vamos ter aqui a omissão dos documentos contábeis obrigatórios. O que é isso aqui, turma? Isso aqui é muito simples, né? Vamos lembrar lá do empresarial 1, né? É obrigação de todo empresário escriturar livros empresariais. Já falei isso para vocês também aqui. É a obrigação prevista no artigo 1179 do Código Civil Brasileiro, né? Então o empresário tem que escriturar os livros empresariais obrigatórios, né, que podem ser comum e especiais. Livro empresarial obrigatório comum é o livro diário. Os livros empresariais obrigatórios especiais aí vai depender da atividade. Por exemplo, livro de registro duplicata, livro caixa, beleza? Então, o empresário é obrigado a escriturar esses livros, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Empresário faliu e nunca escriturou livro empresarial, nunca cumpriu com a obrigação do 1179, ele pratica crime falimentar, ó, o tipo penal do 178, tá? Então, muita atenção para isso, porque empresário que deixa de escriturar livro empresarial obrigatório e vai à falência, pratica crime falimentar, beleza? A pena é baixa, percebam, 1 a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. E aí crime mais grave aqui, ó, vão lembrar lá do fraude contra credor, né? Que empresário vai manipular os livros empresariais, vai manipular, né, a escrituração contábil da empresa, tá? Os balanços, né? Lá o crime é mais grave, é 3 a 6 anos. Aqui é uma mera omissão, né? O cara não escriturou os livros, né? Beleza? Agora, se identificar aí um dolo de fraude contra credor, aí a gente vai lá para o tipo penal do 168. Então vamos ler aqui o 178, caput, né? Acabou que eu esqueci de ler ele. Vamos ler ele aqui, ó. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Beleza? É isso aí, pessoal. Quais são eles? Os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Artigo 1179, né? Livro diário. Os livros
empresariais obrigatórios especiais, que vai depender da atividade, né? Nós temos vários. Já citei de exemplo para vocês livro caixa, livro de registro de duplicata, os livros, né, destinados à situação da sociedade ali especificamente, tá? E aí um detalhe, o tipo penal, ele é tanto o tipo penal do deixar de elaborar, né? Diz que no caso é escriturar, tá? Ou então autenticar, ó. Ó o autenticar aqui, ó. Tá? O autenticar aí. O que é a autenticação? Os livros empresariais, eles têm que ser autenticados pela junta comercial antes de colocados em uso pelo empresário, né? A autenticação é aquele registro dos livros empresariais que ocorre na junta comercial. É a regrinha lá do artigo 32 da Lei 8934, né, que é a Lei do Registro Público de Empresas Mercantis, né? Os atos praticados pelas juntas comerciais são 3. Né? Arquivamento, que é o registro próprio da sociedade ou do empresário individual, da Eireli. A autenticação, que é o registro dos livros, que é o que está falando aqui no 178, né? Ou seja, o empresário só pode colocar um livro em uso se ele tiver sido previamente autenticado pela junta. E por último é a matrícula, né? A matrícula é aquele registro dos auxiliares do comércio, né? Leiloeiro, trapicheiro, administrador de armazém geral, tradutor público, intérprete comercial, tá? Então esses são os atos. A autenticação é um deles, tá? Que é o que está se referindo aí no artigo 178. Falta de autenticação de livro também gera crime falimentar, né? Então o empresário faliu, livro não existe livro, crime falimentar. O empresário faliu, existe o livro, mas o livro não foi autenticado previamente na junta, crime falimentar, beleza? Então muita atenção com a autenticação. Um detalhe importante da autenticação é o seguinte: os livros empresariais eles só podem ser usados pelo empresário como prova em eventual procedimento judicial se eles tiverem sido previamente autenticados pela junta, tá? O livro empresarial sem autenticação ele não pode ser utilizado pelo empresário como prova, tá? Muita atenção com isso, é importantíssimo. Livro empresarial sem autenticação não pode ser utilizado como prova, beleza? Ele perde o valor probatório, né? O empresário não consegue usar ele a seu favor, tá, turma? Então, muita atenção para isso. Então, pessoal, esses são os tipos penais, né? Os crimes falimentares. Finalizamos aí todos eles, tá? Começa no artigo 168, termina aqui no 178, beleza? Passamos aí um por um. Lembrar que esses tipos penais podem ocorrer antes, durante ou após os procedimentos, podem ocorrer tanto na falência, na recuperação judicial ou extrajudicial, podem ser praticados por qualquer pessoa, tá? Pelo juiz, pelo promotor, pelo empresário devedor, pelo administrador judicial, por credores, etc. Beleza? Aí um detalhe é o seguinte, turma, presta atenção. Eu falei para vocês que o procedimento criminal, né, ele vai correr no juízo criminal do foro competente, né, onde tramita o procedimento falimentar, tá? Então a gente já conhece a regrinha de juízo competente lá do artigo 3º, né? Ali onde se decretou a falência, se concedeu a recuperação judicial, onde se homologou o plano de recuperação extrajudicial, é ali onde vai tramitar o procedimento criminal, mas obviamente na vara criminal, né? Porque falência corre em vara civil ou vara empresarial, né? Especializada, se tiver na comarca. Então, a denúncia vai ser oferecida pelo Ministério Público, que é o titular da ação, no juízo criminal,
do local onde tramita o procedimento falimentar ou de recuperação. Beleza? Muita atenção para isso. E um outro ponto que é importante para vocês saberem aqui sobre crime falimentar, que é importantíssimo, é que são crimes de ação penal pública incondicionada, tá, turma? Todo mundo anota isso aí, ó. Os crimes são de ação penal pública incondicionada. Todo mundo vai pegar aí e vai dar uma lidinha para nós nos artigos 180, tá? 181, 182, o 187 da lei, que é muito importante, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, ó, muita atenção pelo seguinte. Como é que funciona o procedimento? Já informei para vocês que o juiz, né, ele ciente ali da prática de um crime falimentar, ele vai comunicar, né, o Ministério Público, ou então o administrador, etc. Vai comunicar ao Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer a denúncia, tá? Então, o Ministério Público, aí aqui a gente vai usar o Código de Processo Penal de forma subsidiária, tá? Que é o que regula aí o artigo 188 da Lei de Falência, né? O CPP, ele é utilizado de forma subsidiária, então a gente vai seguir aquelas regrinhas de apresentação de denúncia lá do CPP, tá? E aí o interessante aqui é o seguinte, se o Ministério Público não oferecer a denúncia em 15 dias, 15 dias é o prazo que o MP tem para oferecer a denúncia aqui, tá? Se ele não oferecer denúncia em 15 dias, aí recai para qualquer credor habilitado, tá? Qualquer credor habilitado, ou o administrador judicial oferecer a chamada ação penal, aquela ação penal privada, né? Subsidiária da pública, né? Que é o que a gente vai encontrar aqui, ó, na regrinha do artigo 184, parágrafo único. Todo mundo destaca ela aí, ó, beleza? Então, o MP, que é o titular da ação penal, ele tem esses 15 dias para oferecer a denúncia, né, contra o empresário, contra quem quer que seja lá, pela prática do crime falimentar. Se ele não o faz, aí recai aqui, ó, para qualquer credor habilitado ou administrador judicial oferecer a chamada ação penal privada subsidiária da pública, tá, pessoal? Muita atenção com isso aí, que isso é importante, costuma cair muito em prova, tá? E vai cair na nossa prova final, certamente. Tem um prazo decadencial de 6 meses, tá? Para se oferecer essa ação penal privada subsidiária da pública, tá? Temos aí um prazozinho decadencial de 6 meses, que é contado a partir do término do prazo de 15 dias do MP, beleza? Muito importante isso aí, vocês registrarem o artigo 184 e seu parágrafo único, beleza? Que vai prever aí a possibilidade de qualquer credor ou administrador judicial oferecer ação penal privada subsidiária da pública quando o MP não apresentar. Mas, regra geral, os crimes falimentares são de ação penal pública incondicionada, beleza? Aí é o seguinte, turma, vejam, outra questão que é importante aqui dos crimes falimentares ainda, para vocês registrarem aí, é a questão do artigo 181, tá? Ou seja, dos efeitos da condenação por crime previsto nesta lei, tá? Ou seja, quais são os efeitos da condenação? O empresário vai ser condenado, a gente viu ali, né? Tanto a pena de prisão quanto multa, né? E aí, tem-se como efeito dessa condenação, inciso 1º, inabilitação por exercício de atividade empresarial, tá? Artigo 181.
impedimento para exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades. Conselho de administração é aquele órgão de SA, tá? Toda SA, né, nem toda SA, mas assim, a grande maioria, ela vai ter a sua administração dividida em dois órgãos: conselho de administração e diretoria, beleza? Então, o sujeito foi condenado pela prática de crime falimentar e aí o presidente da empresa, né, o administrador da sociedade, ele se equipara ao devedor, tá? Então, como ele se equipara ao devedor, ele passa a sofrer os efeitos dessa condenação, tá? É essa que é a ideia, né? Então ele não vai poder ocupar cargo de conselheiro de administração, que na prática do mercado a gente chama de chairman, tá, turma? É o chairman. Chairman é o presidente do conselho de administração. CEO é o presidente da empresa, é o diretor, tá? O diretor é chamado de CEO, o presidente do conselho de administração, que é um órgão colegiado, é chamado de chairman, tá? Então não vai poder exercer esse tipo de cargo na sociedade, tá? E por último é a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio, tá? Então o sujeito não vai poder ser gestor de empresa, né, por meio de mandato, procuração, nem por gestão de negócio, que é aquele ato unilateral previsto lá no Código Civil, né? Um dos atos unilaterais, né? A gestão de negócios, né? Quando o sujeito assume a gestão de uma empresa, né? Por uma situação excepcional, né? Sem ter a anuência, né, do dono do negócio, beleza? Também não vai poder, né? Não vai ser válida essa gestão de negócios, né? Vocês estudam gestão de negócio em direito civil, teoria geral dos contratos, beleza? Tá lá, gestão de negócio, para todo mundo lembrar, tá lá junto com promessa de recompensa, né? Aquelas regrinhas lá dos atos unilaterais, tá? Beleza, pessoal? Todo mundo tem que ter atenção para o artigo 181, parágrafo 1º, tá? Que vai falar aqui que os efeitos, ó, vamos ler ele aqui, ó, os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Então, vai se trabalhar aqui com conceitos lá do direito penal, né? Extinção da punibilidade, reabilitação penal, tá? Mas isso que é importante. Esses efeitos do 181, eles têm que estar, né, motivadamente declarados na sentença. Beleza, pessoal? No mais é isso. Finalizamos aqui crimes falimentares, beleza? Dividimos a aula em 2 partes para ficar mais, né, mais tranquilo aí. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviar pelo SGA, beleza, pessoal? E é isso. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.